Nesta semana, o presidente Lula voltou a reclamar da taxa de juros do Brasil e atacou a autonomia do Banco Central. Se a classe empresarial não se manifestar, se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,5%, sinceramente, eles não vão baixar juros. E nós precisamos ter noção. E não é o Lula que vai brigar, não. Quem tem que brigar é a sociedade brasileira. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. A bancada do PSOL na Câmara apresentou nesta semana um projeto de lei para retirar a autonomia do Banco Central. A ideia é alterar a legislação sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021, que fixou um mandato de 4 anos para o presidente do BC, além de desvincular a entidade monetária de qualquer estrutura do executivo. A meta da bancada do PSOL na Câmara é terminar com a autonomia do Banco Central, como a gente disse, que é algo que está em discussão. Inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele também tratou desse tema na semana. Ele afirmou que a autonomia do Banco Central, aprovada em 2021 pelo Congresso, não irá retroagir e disse possuir uma autoridade monetária independente. Disse que possuir uma autoridade monetária independente é uma marca mundial e o Brasil precisa se inserir nesse contexto, afirmou o Lira. E a gente vai adiante agora porque é hora de entender como essa discussão impacta na expectativa de juros para o Brasil, na expectativa de crédito, dólar e ainda entender o que a gente pode desenhar como oportunidades para o agro com o contexto atual da economia brasileira em 2023. Para essa conversa a gente vai receber Pedro Renault, economista do Itaú Unibanco. Pedro, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Olá, Kellen. Prazer estar aqui novamente. Vamos bater um papo aí sobre tudo isso que está acontecendo. É muita coisa e a gente vai direto ao ponto, como gostamos aqui na casa. Diga pra gente, o Arthur Lira deu um sinal de que o Congresso pode frear discussões que revisem a autonomia do Banco Central? Você acredita que o Banco Central vai continuar a definir juros na era Lula ou a gente pode ter uma canetada política para cortar juros, como aconteceu lá na época da Dilma? Esse ponto que o Arthur Lira fez, na verdade, foi ecoado de forma similar pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Para você tirar essa independência do Banco Central, seria necessário maioria tanto na Câmara quanto no Senado de 50%, e as demonstrações desses líderes têm ido numa direção de que talvez isso não seja algo factível. Eu aqui, como economista e não tão cientista político, vou me abster de fazer uma aposta de se a independência do Banco Central ela deixa ou não de existir, tá? Agora, eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, mesmo com o Banco Central ainda independente, a gente precisa ver composição dessa instituição. O que eu quero dizer com isso? O Copom, que é o comitê que decide a taxa de juros, ele é composto por membros que aos poucos, quando vão saindo, vão sendo nomeados pelo presidente da República. Então, por exemplo, agora no mês de fevereiro, no fim do mês, a gente deve ter a substituição do atual diretor de política monetária por um outro nome, que é escolhido pelo presidente da República e aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então, ali a gente já pode ver um pouco de sinalização. Vem alguém de mercado, como é quem estava saindo, que tinha profundo conhecimento com relação à área que estava atuando. Vem um técnico do Banco Central, que também seria uma escolha viável, plenamente factível, aqui, pessoa com credenciais corretas. Vem alguém com um perfil mais ideológico, isso traria barulho para o mercado, tá? E esse barulho, eu acho que é o que a gente precisa prestar atenção aqui, de fato, tem sido muito intenso. Desde que a gente começou com essa discussão, a gente tem visto expectativas de inflação que estão em alta, não só para o curto prazo, mas também mais à frente, tá? Estamos falando aqui de números que para 2025 já é um período longo, já não estão na meta. E isso vem causando o quê? Aumento das taxas de juros de mercado, pressão sobre ativos financeiros no geral aqui no Brasil, e um custo desinflacionário, que é uma palavra que o Banco Central tem usado, que aumenta. O que em português quer dizer custo desinflacionário? O Banco Central tem um instrumento para trazer a inflação para baixo, que é juro. Eu subo o juro, o crédito fica um pouco mais caro, eu tenho menos consumo, eu tenho menos investimento que sai do papel,
A economia vai girando menos, a temperatura vai diminuindo e essa temperatura tem muito a ver com a inflação. A história do custo desinflacionário é que se as expectativas estão mais elevadas, fica mais difícil o Banco Central convencer de que ele vai chegar no mesmo ponto. E ele acaba tendo que fazer mais com o juro. Isso poderia significar, num caso extremo aqui, alta. Isso pode significar também menos espaço para cortes, tá? Então, você tem, com a mera discussão, já um certo prejuízo que não é irreversível. A gente pode se comprometer com a meta, a gente pode falar logo, vamos colocar a meta de 3% para 2026, que seria o próximo ano, não vamos ter mudanças no Banco Central, mas a gente tem, vamos dizer, oscilado aqui nesse tipo de sinalização. É interessante que você fala em discussões, ruídos e toda essa conversa sobre a autonomia do Banco Central ou a reclamação do presidente da República sobre a taxa de juros já gerou efeitos, né? Essa discussão fez com que a gente tivesse alta do dólar, também uma disparada dos juros de longo prazo nos últimos dias. A pergunta para você é como estão as projeções para dólar e juros em 2023? Você já deu uma pincelada aqui na primeira resposta, eu queria saber se vocês modificaram alguma análise de cenário futuro, porque o dólar chegou a ficar ali abaixo de 5, mas voltou a subir. O que vocês estão vendo, Pedro? Esse ponto do dólar abaixo dos 5, ele tem muito a ver com o contexto global também. A gente está num momento de enfraquecimento do dólar contra outras moedas. Isso vem da história de juros nos Estados Unidos, não tem nada a ver com a gente, tá? Basicamente, a inflação por lá já fez pico, está dando sinais de arrefecimento. Não é uma queda em linha reta, tem seus altos e baixos ali, mas está dando sinais de que o juro nos Estados Unidos daqui a pouco para de subir. E aí o mercado antecipa isso, daqui a pouco vai começar a falar de quando se corta juros por lá, e o dólar que tinha ganhado muita força, porque se o juro sobe a aplicação financeira por lá fica mais interessante, ele vai perdendo alguma. O dia que o real passou abaixo de 5 na cotação ali pelo dólar, foi o dia seguinte à decisão do Banco Central americano, que já deixou muito claro que está próximo de parar. Tá? Então foi um pouco do ambiente global permitindo isso. Agora, a gente tem visto, sim, muito ruído doméstico. Em termos de projeções, já te dando a resposta, para câmbio, ao fim desse ano, a gente enxerga R$ 5,50 por dólar. Tá? Bastante acima do que a gente está agora, valor que a gente viu até pouco tempo atrás. Nós temos um viés de baixa para esse número, tá? Talvez algumas dezenas de centavos abaixo. Por quê? Exclusivamente por causa desse ambiente que está mudando. Então, não é nada do lado do real, é basicamente o dólar ficando mais fraco. A gente poderia ali ver uma moeda mais apreciada. Inclusive, no curtíssimo prazo, se a gente não tivesse o nível atual de ruído doméstico, a gente entende que o dólar poderia estar abaixo de 5, talvez na casa de uns 4,80, tá? Agora, a gente tem visto exatamente essa pressão, que não dá para apostar que se dissipa completamente, em diversas frontes, porque a gente tem muita incerteza. Por exemplo, na política fiscal. A gente começou falando de política monetária. A gente ainda não sabe qual vai ser o arcabouço dos próximos anos. Ligado a isso, projeção de juros. Nós esperamos queda de juro a partir de outubro desse ano, tá? Taxa Selic, dos atuais 13,75% ao ano para 12,5%. Agora, o grau de confiança nessa queda, ele diminuiu recentemente. A gente enxerga um risco concreto de que, caso não haja um ajuste de sinalização, caso não se introduza mais clareza, isso quanto ao respeito à meta mantida nos 3% para o longo prazo. Caso não haja uma clareza de que as contas do governo ficam minimamente equilibradas, pode acabar não havendo espaço para o Banco Central cortar, que é o que eles mesmo, nas comunicações, já vem chamando a atenção. Interessante. Agora, me corrija se eu estiver errada, mas eu lembro de uma conversa em que tivemos ainda em 2022, em que vocês projetavam o início desse ciclo de queda de juros a partir do final do primeiro semestre. Agora você me falou em outubro, vocês postergaram esse movimento de queda de juro? Sim, a gente postergou já tem algum tempo, não é das últimas semanas, basicamente vendo uma inflação mais resiliente no Brasil, principalmente na parte de serviços. O mercado de trabalho está bastante aquecido, isso pressiona os salários. E também em função aqui de questões de política econômica, leia-se PEC da transição. A gente colocou mais gasto na economia nesse ano, gasto é pé no acelerador por parte do governo, demanda que o juro, que é o pé no freio por parte do Banco Central, fique mais elevado ou permaneça elevado por mais tempo. Então, não é uma revisão recente. De recente, o que surgiu é o risco de que nem em outubro se corte o juro, demore mais,
mas a gente tem visto ao longo do tempo pressões inflacionárias maiores. Tá? Muito bem, então a previsão ainda é de dólar a 5,50, o que significa um viés de alta até o final do ano, apesar desse cenário externo estar contribuindo para uma taxa mais baixa, de acordo com o que você falou. O ruído doméstico interno impede que a gente tenha um dólar mais fraco no curto prazo. Pelo menos foi o que eu entendi, me corrija se estiver errado, Pedro. Avançando um pouco mais, um dos pontos que a gente gostaria muito de te ouvir é sobre a reforma tributária. Esse é um dos principais itens de preocupação do agronegócio. Na sua visão, há chance do setor agro ter aumento de impostos na reforma tributária de Lula? Excelente pergunta. Antes, sobre o câmbio, só colocando um ponto importante. O 5,50, ele tem um viés de baixa, porque de lá para cá, da última vez que a gente fez revisões aqui, o mundo tem ficado aqui mais consistente com esse dólar fraco, tá? Então, talvez 5,30, 5,20, 40, é difícil precisar aqui o número. Essas projeções, elas vêm cercadas de um nível de incerteza bastante elevado, mas é 5,50 com viés de baixa a projeção, tá? Perfeito. Acima dos valores recentes, certamente. Sobre reforma tributária, né? Esse é um tema que ele passa principalmente por simplificação. Só que de simples tem só esse nome, simplificação. É um tema bastante complexo. A gente vê setores que podem ter efeitos expressivos, aumento de carga, maior dificuldade aqui para se conduzir negócio em alguma frente, e o agro possivelmente está entre esses. E você tem mudanças aqui eventuais na forma como se paga impostos, o regime de caixa pode ser comprometido a depender do que se discute. Então, eu não consigo te dizer hoje, Kellen, porque a discussão nem conversou, exatamente em que rumo a coisa vai. Agora, pensando um pouco nas intenções sinalizadas. Em termos de reforma tributária, a gente tem dois pilares. Um é simplificação, introduzir eficiência no sistema, porque de fato a complexidade no Brasil é extremamente elevada. O outro é aumento de carga. Provavelmente, ao que a gente consegue tirar ali do que diz, por exemplo, o ministro Haddad, as coisas vêm um pouco separadas. A simplificação, o IVA, seria mais neutra em termos de carga. Agora, pode ter aumento de base. Tem setores que antes não pagavam, que entrem. Isso a gente precisa ficar um pouco de olho. A parte de aumento de carga seria ali o que vem se chamando de reforma dos impostos sobre a renda. É onde a gente pode ver tributação de dividendos, que é um tema que avançou no ano passado, não foi aprovado, mas já se amadureceu a discussão. A gente pode ver algumas outras formas ali. Em termos cronológicos, simplificação deve vir depois, essa discussão da imposto sobre a renda e lucro, vamos dizer assim, deve ficar para depois, com risco, inclusive, de, como tem muita coisa para discutir ao mesmo tempo, não passar tão rápido assim, talvez fique para o ano que vem. Perfeito. Pedro, para encerrar, sua visão para 23 para o agro, o crescimento virá puxado por quais fatores? Tanto aumento de área quanto produtividade, quando a gente faz as contas aqui para pensar no volume que o agro contribui para a nossa economia, tá? O Brasil, ele tem, de forma estrutural, essa vocação que tem ficado mais clara. O agro, se a gente pensa só no produto final, no produto agropecuário mesmo, a semente, a carne, ele representa menos de 10% do nosso PIB. Se a gente junta o que é o serviço ligado a isso, a indústria que deriva e que fornece, você vai para quase 1/3 da nossa economia, crescendo ao longo do tempo. Isso vai continuar uma força motriz. Inclusive, nós temos uma projeção de crescimento do PIB para esse ano que é modesta, porque o juro está alto, o pé está no freio. É perto de 1% o que a gente enxerga para o crescimento do PIB brasileiro em 2023. Quase metade disso a gente enxerga vem do agro. O primeiro trimestre desse ano deve ser de PIB relativamente forte, praticamente todo impulsionado por essa parte da economia. Então, você continua tendo algum aumento de área, teremos aumento de produtividade, questões climáticas podem, obviamente, trazer volatilidade, mas não parecem aqui ser um desafio, pelo contrário, em algumas culturas. Então, a gente vê um outro ano forte aqui para esse setor que vem se destacando do resto da economia. Muito bem. Pedro Renault, economista do Itaú Unibanco, obrigada por estar conosco aqui na Jovem Pan. Volte sempre. Sempre um prazer, Kellen. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.